No âmbito do esporte, vai estar representando, vai estar numa competição brasileira, uma competição de natação no Brasileiro, competição brasileira de natação e competição paulista de natação. Todos eles fazem esportes. E não só estou falando do meu filho, mas estou falando de uma realidade que as famílias elas se encontram, se complementam, e não é uma exclusividade da escola, não é nada contra a escola. Uma lei desfavorável não fará com que pais desistam de lutar pelo direito de escolher aquilo que acham melhor para seus filhos. Pais e mães, é tudo uma questão de escolha e nós temos esse direito. Mariana, eu queria pedir para você voltar ao microfone, que eu vou fazer algumas perguntas a você como mãe e ao vereador Gilberto para algumas dúvidas, eu acho que são relevantes para todos nós conhecermos melhor. As crianças que hoje recebem educação domiciliar de suas famílias, como no seu caso, estão frequentando escolas? Eu vou fazer, são 3 perguntas básicas. Podem elas, por lei, deixar de se matricular? No caso seu, que cuidados houve para, se for obrigatório, não estarem matriculadas? Podem elas realizar provas e exames de forma a passar de ano e depois, então, completarem o ensino fundamental, o médio, e daí ingressarem na faculdade? Eu vou pedir primeiro a ela para responder e daí você, agradeço se puder complementar à luz do que está no seu projeto, não é? Por favor. Sim. O que acontece hoje é o seguinte, né? Até alguns anos atrás, o próprio Enem, mais de 40% das pessoas que faziam o Enem faziam em busca de um certificado do segundo grau. Hoje em dia tem a prova do Enseja, que seria uma forma de avaliar esses alunos. Mas eu digo aqui, como mãe, com toda a sinceridade, muito mais do que uma prova, o meu interesse é que eles aprendam. E como a gente acompanha de forma muito próxima esses alunos, esses nossos filhos, a gente sabe que eles estão aprendendo. Então, parando para analisar toda a questão da quantidade de livros, acessos que fazem, né, de livros, de leituras, de autodidatismo, eu acho que num determinado momento, só deles se apontarem para a prova e fazerem a prova. Hoje, meu filho hoje está no 7º ano do ensino fundamental 2, o equivalente, né, ao 7º ano. E ainda que eu não tenha provas, eu garanto que ele passaria ou acompanharia qualquer colégio da sua idade, da sua série. Porque esse é o objetivo. Ainda que a gente não tenha completamente o controle, a gente tem uma liberdade, mas a gente mantém dentro do currículo, porque amanhã ou depois pode ser que seja preciso. Então, se é uma escola pública, eles deveriam aceitar, se for preciso essa criança ingressar, certo? Se é uma escola particular, geralmente uma análise, uma prova de avaliação poderia ser feita. E em casos de faculdade, por exemplo, se for o caso de o Enem ou o Enseja, como alguns jovens aqui já devem ter prestado. Obrigado. Eu pedi ao vereador Gilberto para que ele, à luz do que está no seu projeto... Perdão, isso é uma coisa, por exemplo, até essa questão desses acessos, dos meios públicos serem utilizados como uma forma de complemento dessa educação domiciliar. Porque hoje, alguns projetos que são públicos, que são estaduais ou municipais, eles não permitem à criança terem acesso a ele justamente por não terem
uma matrícula na escola. E seria um complemento, seria esse ambiente público que vocês tanto falam que essas crianças precisam participar. Obrigada. Obrigado. Por favor. Eu vou também responder, vou tentar ser mais direto às perguntas dos senadores. As crianças de hoje recebem educação domiciliar de suas famílias. Estão hoje frequentando escolas? Não. Podem elas, por lei, deixar de se matricularem? Não, também não. Podem elas realizar provas e exames de forma a passar de ano e depois completarem o ensino fundamental e médio e daí ingressarem na faculdade? Sim. Para isso existem as provas de ciclo, como foi falado aqui, o Enem, o Enseja. Nós fizemos aqui uma palestra, não foi palestra, como era o nome do evento que nós fizemos? Um seminário sobre homeschooling, e nós recebemos aqui o Vitor Hugo, senador, que ele, por uma opção, ele é filho de professores de Minas Gerais, por opção ele acabou fazendo, no período do primeiro, segundo e terceiro, que seria o colegial, né? Acabou optando por fazer o homeschooling, depois foi para a prova da universidade e hoje é aluno da FGV. E está fazendo aí, está se formando, ou seja, ele conseguiu ter esse acompanhamento, claro que uma mente brilhante, e tomou isso por opção. Tudo bem? Vereador, por favor, até em respeito à pergunta feita pelo vereador Suplicy, eu não tratei disso de propósito na minha palestra, porque não havia tempo, vereador. Mas nós temos aqui advogados, representantes da OAB, temos uma aluna do 5º ano do Direito que evocou o seu TCC. Então, eu acho que nós poderíamos ampliar o debate jurídico e, ao fazer isso, a pergunta: eles podem, por lei, não matricular os seus filhos? Como todo bom jurista, responderei: depende. Por quê? Se interpretarmos de forma totalmente literalista e positivista o artigo 6º da LDB e o artigo 55 do ECA, diremos não. Mas se fizermos uma interpretação teleológica do artigo 6º da LDB e 55 do ECA, no sentido de que, interpretação teleológica, como diz o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao interpretar as normas deve ser analisado o fim social a que se destina. Qual é o fim social? É a proteção da criança ou é a matrícula compulsória? Então, quando pais não matriculam, mas estão cuidando dos seus filhos em casa e educando, teleologicamente, eles estão fora dessa previsão. É uma interpretação teleológica. Outra coisa, e eu mencionei aqui, mas não pude aprofundar, os tratados internacionais de direitos humanos, normas que o STF considera no Brasil como supralegais, acima da lei, embora abaixo da Constituição, acima da lei, eles garantem a primazia da família, dos pais, na escolha do gênero de educação a ser ministrado aos filhos. Inclusive, a própria Declaração Internacional dos Direitos da Criança prevê isso. Logo, são normas supralegais que estão acima da LDB e do ECA e que garantem às famílias no Brasil, hoje, o direito de praticar a educação domiciliar. Então, eu afirmo que a educação domiciliar não é ilegal, porque o STF não tratou desse assunto. Então, a decisão do STF é, inclusive, falha nesse aspecto e não pode servir como um precedente. Agora, ela não é ilegal porque ela tem amparo supralegal, percebe? Nos tratados internacionais de direitos humanos. O que eu estou fazendo aqui? Apenas uma interpretação pós-positivista do direito. Uma interpretação não legalista, uma interpretação principiológica, o que é válido e que pode ser feito. O direito contemporâneo ele é isso. Então, apenas para esclarecer que a questão também não é tão simplista como pode parecer à primeira vista, do ponto de vista jurídico. Eu agradeço o seu esclarecimento. Agradeceria muito se a professora Selma Rocha puder fazer as suas considerações sobre essas perguntas que eu formulei, por favor. Obrigada pelas questões, vereador Suplicy. Veja, as crianças que hoje recebem educação domiciliar e suas famílias estão hoje frequentando escolas? Se elas não estão, deveriam estar. Nós não podemos instalar o fato e negar a Constituição.
não há estrutura de interpretação teleológica que sobreviva ao fato de que há determinações constitucionais no país. Isso é a base do convívio social. A Constituição preside as relações sociais e o direito. Porque, do contrário e por exclusão, as crianças que não têm uma família, que querem resolver a educação no lar, deixariam de ter o direito à educação assegurado pelo Estado. Então, nós não podemos, em função de uma exceção, negar o direito de todos. Eu estou bastante surpresa com esse argumento, sobre os princípios e fundamentos filosóficos que sustentam a validade ou não da Carta Constitucional. A segunda questão levantada pelo vereador Suplicy é: podem elas, por lei, deixar de se matricularem? Não. Aquilo que é obrigatório, que, portanto, se constitui em direito público subjetivo, envolve o estabelecimento do princípio do direito a todos. É por isso que ele se torna direito público subjetivo, porque ele envolve todos. Então, a exceção a isso não pode se instalar para que depois a gente estabeleça a mudança na lei. Precisa-se, para que a sociedade não sucumba, é preciso que o debate sobre a lei aconteça, inclusive sobre os princípios constitucionais. Professora, põe mais perto o microfone, que está muito longe, eu não estou te ouvindo. Desculpe. Para que o princípio seja assegurado. Ou seja, se há a vontade de se debater o princípio constitucional, é legítimo na democracia que isso aconteça. Agora, nós não podemos instalar o fato para modificar a lei. E, por fim, de que forma, deixa eu ver aqui, elas realizam provas e exames de forma a passar de ano e depois completarem o ensino fundamental e médio e daí ingressarem na faculdade. Elas podem fazer as provas que nacionalmente estão previstas para se credenciarem, para entrar, para progredir nos estudos, no caso do ensino médio e da EJA, ou por meio do vestibular e o Enem. Mas eu queria dizer uma coisa aqui, aproveitando a sua pergunta, vereador, que o problema não é só passar na faculdade. A questão é que cidadãos nós estamos formando e que acesso à ciência essas pessoas têm. Nós entramos numa sociedade em que o trabalho está sendo substituído pela robótica. Cada vez mais nós precisamos de cidadãos que pensem de maneira pluridimensional, que conheçam diversas áreas do conhecimento e que pensem essas áreas de maneira interligada. Nós temos cientistas do mundo todo hoje se debruçando sobre como é que nós podemos realizar ações interdisciplinares para resolver, por exemplo, os problemas ambientais. Nós, pesquisadores, levamos anos das nossas vidas para saber como é que nós realizamos a interdisciplinaridade e uma ação pluridisciplinar. Nós dedicamos a nossa vida a isso. Eu não entendo por que é que as famílias precisam se isolar dessa reflexão para assegurarem algum nível de formação. É exatamente aquilo que disse o nosso colega aqui. As famílias e as escolas têm que completar esse trabalho. Ou então, o que é mais grave, nós vamos inaugurar no Brasil um sistema paralelo de educação, com empresas privadas alimentando esse sistema e trabalhando com dimensões que nós não conhecemos, porque elas estão fora da esfera pública, elas estão fora do espaço societário. Então, eu não entendo que todos os anos de pesquisa que a sociologia, a antropologia, a matemática, a filosofia, a pedagogia realizaram, devam ser jogados fora, em nome de uma decisão que envolve a qualificação apenas para passar nas provas ou no vestibular. Uma escola ensina valores. Uma escola tem que lidar o tempo todo com conflitos. E não há cidadãos que possam exercer a democracia e viver em sociedade sem experimentar os conflitos que existem na escola e existem em toda parte. Não há cidadania sem a possibilidade da educação com outras crianças, mas também
fazendo perguntas, investigando, levantando questões sobre a ciência, sobre a epistemologia e sobre o que mais nós quisermos no plano dos valores, sem que eu tenha a possibilidade de estar com o outro. Na verdade, eu acho que, infelizmente, está prevalecendo nesse debate a ideia individualista de que eu formando sozinha o meu filho, com os meus valores e com os conhecimentos que eu acho que devam presidir a discussão, eu vou formar um bom cidadão. Não existe felicidade social se nós não tivermos justiça para todos. Isso não é só igualdade econômica. É o direito à cultura como produção social e histórica. A ciência mudou ao longo dos séculos. A filosofia mudou ao longo dos séculos. E cada um de nós nos dedicamos a entender um pouquinho disso. Eu estudei uma vida, e vários professores que estão aqui podem dizer o mesmo, que estudaram uma vida para saber um pouquinho. Não há possibilidade de inteligibilidade sobre esses campos do conhecimento se nós não unirmos forças. Nós vamos privar as crianças e os jovens do acesso ao pensamento racional e a tudo que a humanidade produziu. Não se sabe matemática sem pensar matemática no tempo e na história. Não se sabe história sem pensar na história. Não se sabe geografia, sociologia, antropologia, ciências naturais, sem olhar para esses conhecimentos no tempo e no espaço. O homem do século XXI não é o homem que produziu conhecimento no século XVIII. E a escola serve para situar as crianças sobre tudo isso. Eu volto a dizer, eu estudei uma vida inteira e não teria a coragem e, desculpem, nem a arrogância de dizer que vou educar meus netos na minha casa, separado da vida social, da vida comunitária, do que os meus colegas educadores e professores têm a oferecer a essa experiência. Eu termino aqui. Eu dou aula hoje, com muita alegria, numa universidade pública e num espaço público. E eu, daqui a pouco, tenho que me retirar porque eu preciso dar aula. Eu agradeço essa oportunidade. Quero pedir a todos os pais, a todos os jovens que estão aqui, que pensem sobre essas questões. Nosso problema não é optar entre a escola e a família. Nosso problema é unir a experiência da família e da escola em benefício das crianças e dos jovens e do destino do nosso país. Não existe educação sem país, não existe educação sem cidadania. E é esse o apelo que eu faço a todos que estão aqui nessa noite, agradecendo já o convite ao vereador e a todos que tiveram aqui a paciência e a seriedade em nos ouvir. Muito obrigada. Muito obrigado. Assim como a professora Selma Rocha tem uma responsabilidade agora, eu, infelizmente, teria já que estar como presidente da Comissão de Direitos Humanos ali no Complexo Prates, que hoje é um dia de uma visita que eu preciso estar lá já, e então eu tenho que pedir licença. A vereadora Juliana ainda vai permanecer aqui. Eu quero muito agradecer e acho que o debate foi enriquecedor para todas aquelas pessoas que são, sobretudo, educadores e que querem. Fazemos todos questão de que nossos filhos, filhas e netas tenham a melhor educação possível para a formação de um Brasil fraterno, solidário e de muito amor e não de incitação de ódio que alguns estão querendo fazer entre nós. Então, meus parabéns, Gilberto. Obrigado. Muito obrigado aos professores que aqui também tanto enriqueceram o nosso debate. Com licença. Obrigado, senador. Obrigado, professora. Nós temos uma questão de horário. Eu sei que muita gente se inscreveu. A gente tem mais de 20 inscritos. A gente não vai ter tempo hábil, obviamente, porque tem que finalizar às 6 horas. Então, vou chamar mais 2. Eu combinei aqui com a vereadora Juliana. Se puder, por favor, ser o mais direto possível. Então, vou chamar o Walter e a sequência da lista, o Samuel Lucas dos Santos Carvalho. O Walter da OAB e o Samuel Lucas dos Santos Carvalho. E aí eu vou pedir a gentileza a todos aqueles que não conseguiram se expressar
Essa é uma audiência pública da comissão e eu faço questão, se vocês puderem anotar suas perguntas, trazerem para a comissão, a gente faz também uma resposta da comissão. Por favor, só uma questão de ordem? Por favor, vereador. Eu só queria falar aqui a respeito de uma notícia que está no G1. 7 de cada 10 alunos do ensino médio têm nível insuficiente em português e matemática. Ou seja, todo esse conhecimento acumulado não está sendo transmitido para as nossas crianças nas escolas, porque essa notícia aqui é lamentável. Obrigado, vereador. Walter, por favor. Pela ordem, vereador Gilberto, assim, acho que não foi uma questão de ordem. E o senhor, como um vereador, né, teria que fazer a reflexão ao contrário, na minha opinião. A reflexão, ela é assim, por que será que a gente está com um nível de escola de tão baixo? O que está acontecendo com a coordenação pedagógica e a Secretaria de Educação e o seu corpo que não está fazendo acontecer uma educação pública e ampla? Então, é essa que é a discussão que a gente, desde o início, está fazendo aqui. Não adianta a gente criar guetos, né, criar situações para privilegiar as famílias ou famílias que ali estão dialogando para ter uma educação plena. Ótimo, adoro isso. Desde que ela tenha a conscientização que a escola tem que ser pública. A escola tem que estar inserida dentro do contexto da criança, até pelas coisas que a professora Selma falou aqui. Lidar com o próximo é difícil, né? Nós vamos preparar as nossas crianças para onde? Porque o mercado de trabalho é duro e ele é selvagem. E ele começa, sim, a gente começar a entender o que é lidar com a sociedade dentro de uma escola. Obrigada. Obrigado, vereadora. Walter, eu vou pedir só para o Walter e depois o Samuel, e aí vou passar para o Toninho Vespoli, que também é da nossa comissão. Boa tarde, eu cumprimento a mesa e cumprimento os presentes. Acho que esse debate é muito importante e a gente precisa lembrar de uma coisa fundamental. O que a gente está discutindo aqui, e peço perdão aos pais presentes, não é o direito de vocês opinarem sobre o filho. É uma coisa muito maior. É o direito dos filhos de vocês, como cidadãos, como representantes e pessoas de direito, terem acesso ao conhecimento, terem acesso à fundamentação. Ninguém aqui é contra que pais busquem dar um ensino extra a seus filhos. O problema é limitar essas crianças, retirar elas da escola, e isso é um problema. Eu queria pontuar que todas aquelas pessoas que apareceram ali, citadas como tendo feito homeschooling, são pessoas que vieram do século 17, 18 e 19. Nenhuma daquelas pessoas lá passaram por um sistema de homeschooling hoje. E a gente não está falando de homeschooling. O que a gente está falando é sobre um direito de pais discutirem e quererem dar uma educação fora da escola. E esse é o grande problema. Pessoas de direito não podem estar fora da escola. Mesmo os tratados internacionais que foram mencionados aqui pelo colega promotor, em data vênia, eles não dão liberdade dos pais retirarem seus filhos da escola. O que eles buscam garantir é que os jovens, as crianças, eles tenham liberdade e tenham um direito inerente a terem total conhecimento, terem acesso ao conhecimento científico produzido. A gente não pode limitar isso. Uma coisa que eu fiquei observando muito é que os pais dizem, olha, mas nossos filhos são criados em comunidade. Eu então me pergunto, mas são criados em comunidade? Qual é o óbice de criar essas crianças dentro da escola? Porque eu frequento também escolas públicas, eu participo de programas de extensão e dou aulas em escolas públicas para discutir como voluntário para discutir temas extras. E o que eu vejo é professores, vejo coordenadores se desdobrando para conseguirem darem complementação o máximo possível de educação aos alunos. Vejo coordenadores, vejo voluntários dando acesso individual a cada aluno dentro dos colégios. Isso não é tendo um apoio, isso não é política pública, isso não é levado pela Secretaria Municipal de Educação. A gente deveria estar aqui, ao contrário, tentando reforçar que a escola recebesse complementação de verba, que a escola tivesse políticas maiores e mais efetivas, e não brigando para que as crianças fossem retiradas de escolas e tivessem educação feita somente pelos seus pais.
Eu vou militar somente isso até pelo tempo e também porque nós já estamos na relação na OAB. Obrigado. Obrigado, Walter, da OAB. E para o último, que não seria o último inscrito, mas o próximo, a gente tem várias inscrições, peço perdão pelo tempo, é o Samuel Lucas dos Santos Carvalho. Muito boa tarde a todos. Eu, como filho, como cidadão de direito, como pessoa de direito, eu não fui privado da educação, não fui privado de conhecimento, não fui preso dentro de casa. Foi me dada a opção de estudar em casa. Eu estudei em escola pública do primeiro ao 7º ano do ensino fundamental. E na verdade, só um momentinho. Meus pais nos chamou a mim e a meus irmãos, e nós conversamos sobre algumas das dificuldades que, no decorrer de alguns anos, alguns tempos, nós viemos falando com eles. Qualquer situação que aparece em casa, meus filhos, naturalmente, levam aos seus pais. E isso envolvia dificuldade em aprender, seja matemática, seja algum assunto de história, geografia, seja qual for o assunto, que por algum motivo não entra na cabeça do aluno, da criança, por mais que o professor, a professora ensine, insista. Uma outra coisa são os bullying, o bullying, são os assédios, e, enfim. Eu e meus irmãos, nós levamos isso para meus pais. Nós conversamos sobre isso e eles nos propuseram a estudar em casa. Nós tínhamos muitos livros e ainda tínhamos acesso à internet. E nós aceitamos a proposta, nós gostamos, não nos forçaram a isso, mas nós queríamos isso e foi nos dada essa oportunidade. Quando eu fiz 15 anos, estudando em casa, depois do 7º ano, eu fui estudando em casa. Com 15 anos eu fiz a prova do ensino fundamental, o antigo supletivo, nas provas de matemática, português, química, física. Passei em todas elas sem perder nenhuma única vez. Recebi meu diploma de ensino médio e aos 18 anos, em 2016, fiz a prova do do Enem. E nessa prova, eu passei, recebi meu certificado de ensino médio e consegui nota suficiente para a faculdade pública da UESC, na Bahia. Eu estava cursando lá e a minha família se mudou para cá, para São Paulo. Eu decidi vir, por alguns motivos, vir para cá também, para São Paulo, e fiz o Enem novamente, estudando em casa, passei novamente, ganhei bolsa integral no ProUni para fazer licenciatura em matemática, que é o que eu estou cursando hoje. E eu quero aqui servir como uma prova de que a educação domiciliar, bem assistida, ela pode proporcionar, sim, pleno conhecimento e desenvolvimento ao educando para viver na sociedade, tanto no âmbito social e no âmbito profissional. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Samuel. Vou passar a palavra agora para o vereador Toninho Vespoli. Quero, antes de mais nada, Toninho, só citar aqui os nomes dos demais inscritos, que eu quero agradecer o interesse de estar aqui com a gente, debatendo e se colocando à disposição, que é a Júlia Melo Ferreira, o Jean Santos, o Breno Ferreira, Bruna Arruda, Raíssa Fonseca, Caroline Galeno da Silva, Ítalo Rodrigues, Alessandra Costa, Adriano Silva, Rodrigo Monteiro, João Vitor de Jesus, Cida Pérez, Matias Vieira, Gabriel Junqueira, o Eric Santos e o Elton Dias. A comissão está à disposição para depois
receber seus questionamentos. Por favor, Toninho. Então, queria cumprimentar aqui o vereador Gilberto Nascimento, todas as pessoas que estão aqui nesse momento, né? O pessoal que está aí estava comprando a mesa. Bom, quem não me conhece, eu sou Toninho Véspero e sou professor de matemática da Rede Municipal de São Paulo. Também dei aula no Estado e dei aula em São Bernardo do Campo, no EJA, né? Sou um defensor ferrenho da escola pública gratuita e de qualidade. E aí eu queria fazer um pouco esse debate aqui com vocês, né? Por vários motivos, né? Apesar de ser professor de matemática, o pessoal já olha para a gente e fala assim, bom, lá vem esse pessoal com as equações e com os números, não é isso? Eu tenho muita preocupação hoje com a relação social, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê aí o dia a dia o estado de violência da nossa sociedade, né? O estado de intolerância. Quando o rapaz que me antecedeu aqui e falou do bullying, que é verdade, mas o bullying não acontece só na unidade escolar. O bullying acontece na sociedade. O bullying acontece aqui na Câmara Municipal, por exemplo, porque eu sou uma pessoa de esquerda e as pessoas, às vezes, alguns têm algum preconceito contra isso. Então, a gente sofre bullying em todo lugar da nossa vida, em todos os espaços, até em casa, não é? Então, o que é esse bullying? É você não aceitar as diferenças, é você não conviver com as diferenças, é você não saber lidar com o contraditório. E aí passa uma preocupação minha, né? Que é aí que eu falo que eu acho que é o direito da criança e do adolescente, muito mais do que a minha como pai. Eu sou pai de gêmeos, né? É claro, a gente como pai quer proteger os nossos filhos a todo momento, e isso é normal, isso é legítimo, né? Mas o fato é que, né, você não vai estar com o seu filho em todas as etapas da vida dele. Os meus estão com 29 anos já, não é? Eles vão para o trabalho, eles vão para a universidade, eles vão para uma série de lugares que você não acompanha o dia a dia da vida dele. E se você não preparar ele para a diversidade, se ele não tiver contato com as várias manifestações, seja artísticas, religiosas, o que for, ele vai ter muita dificuldade depois de lidar com essas diferenças. Porque a gente, né, eu sempre falo isso, a gente como ser humano, a gente como adulto, o que deram a oportunidade de a gente poder se desenvolver. Todo mundo tem a capacidade de se desenvolver, mas aqueles que não forem dados oportunidade, como ele vai lidar com a diferença, como ele vai se lidar com o contraditório? Se a gente, como pai, porque quer proteger ele demais, a gente foi lá e abraça ele de um jeito e não dá essa oportunidade a ele. Então, por exemplo, eu sou católico cristão, não é? Quando era pequeno, eu lembro das piadas, né, que as pessoas faziam contra outras religiões. O que fez eu hoje ser tolerante a todas as religiões? É poder conviver com as pessoas de várias matrizes religiosas, inclusive votar coisas que o Gilberto, por exemplo, já colocou, né, para os evangélicos, eu achar que está correto. Se eu não tivesse a oportunidade de poder conviver com as outras pessoas, como é que eu vou ter essa oportunidade de conseguir também entender a lógica das outras pessoas que pensam diferente igual a mim? Então, essa é o maior questionamento que eu tenho contra essa educação em casa. Tem outros aspectos também que eu quero colocar, que é rápido, mas eu acho que a gente tem que discutir isso fortemente, né? Isso são as pesquisas que falam, não é eu que estou falando. Se você for pegar as pesquisas hoje, as crianças que são mais abusadas fisicamente e sexualmente é em casa. É em casa, às vezes, por um tio, né? É em casa por um outro parente. Quem consegue detectar isso daí, geralmente é na escola. Porque a criança muda comportamento com as outras crianças. Ela fica mais reprimida, ela quer se isolar. Na hora que a gente pega, às vezes, um padrasto, alguém abusador, a primeira coisa que ele vai fazer, ele sabe que se essa criança lidar mais com a sociedade,
detectar o abuso vai ser muito mais fácil. Ele vai ser o primeiro a pedir esse tipo de educação em casa, porque ele não vai querer que essa criança tenha contato com outras pessoas. E aí como é que fica isso? E vocês podem ver pesquisas científicas, estudos, vocês vão ver que a escola é um dos elementos que conseguem, pelo menos, denunciar e tirar essa criança desse estado abusivo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, às vezes, um projeto que a gente pode ser, num intuito de ser muito bom, no fim, a gente está reforçando coisas muito ruins que estão acontecendo com determinadas crianças. E aí, a gente não vai ter muita outra situação para discutir isso, ou para detectar isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O isolamento da criança faz ela perpetuar coisas que ela está vivendo. E eu tenho certeza que não é aqui nessas famílias que isso acontece, porque se estão aqui, estão preocupados com seus filhos. Mas a gente pode pensar no nosso modelo de família, mas o problema é que o modelo de família da sociedade não é o nosso. E aí, o que a gente está fazendo para a nossa família, a gente está estabelecendo para as outras famílias também. E aí, isso pode acarretar, e a gente está promovendo violência sem a gente querer. Então, esse é um outro aspecto que eu acho grave. Quem não tenha esse tipo de acesso, vai em qualquer conselho tutelar. Pergunta os dados de abuso sexual, da onde vêm os abusos sexuais que são denunciados no conselho tutelar. E no conselho hoje tem gente de todas as matrizes, inclusive evangélicos, católicos. Então, é só ir lá perguntar para uma pessoa de confiança, vai lá e pergunta, não o nome e a situação que ele não vai poder falar, mas os dados ele vai poder falar. Qual é a porcentagem de abuso sexual que tem feito por familiares? Vocês vão ver que é a grande maioria. E aí, como é que fica, em uma situação dessa, você colocar a escola, ele não vai mais para a escola, ele vai ter o atendimento da casa. Uma outra questão que eu acho também que eu acho importante a escola serve para quê? Para que nós viemos ao mundo? Eu sempre falo isso e discuto com os educadores. Eu vim no mundo e eu coloquei os meus filhos no mundo, a princípio de tudo, para elas serem pessoas felizes, realizadas. Certo? Para isso, você tem que viver em uma sociedade melhor, em uma sociedade que tenha educação, cultura, esporte na periferia. Eu sou um vereador lá da periferia, moro na região de Sapopemba, lá na periferia da Zona Leste. A escola tem que ser um espaço de reflexão para a gente acabar com desigualdade social, porque não é certo as crianças da periferia não ter acesso a um monte de equipamento público e as crianças aqui do centro ter. Então, quando você vai lá e tira o seu filho da escola, certo? Quem vai ter condição de fazer isso? Imagino, os pais, que um deles ganha muito bem e o outro pode ficar dentro de casa e ele mesmo vai proporcionar isso ao filho, ou outro pai que tem uma condição financeira muito boa e vai poder ter escolas, professores particulares para ensinar isso aos filhos, as disciplinas. Agora, aí a pergunta nós não estamos reproduzindo com esse modelo as mesmas desigualdades? Porque o filho da classe trabalhadora, 30% das mulheres no Brasil são a chefe de família, ou seja, tem que sair de casa para poder sustentar os seus filhos. O pai, às vezes, é um pai presente e, na maioria das vezes, não é um pai presente. Então, ela é pai e mãe ao mesmo tempo. Essa mãe vai poder fazer um tipo de trabalho desse? Essa mãe vai ter dinheiro e recurso, às vezes o pai sumiu para poder fazer um trabalho desse? Então, quando a gente discute isso, a gente está discutindo para que camada da sociedade? E nisso nós não estamos perpetuando a desigualdade social. Eu estou colocando isso como reflexões para a gente. Eu sempre me coloco. Eu acho que não existe o dono da verdade.
existem reflexões, eu escuto as pessoas que hoje são a favor e escuto as pessoas que são contra. Mas eu tenho condição de escutar e tentar entender também o outro lado da pessoa. Eu acho isso muito preocupante, porque eu acho que a escola tem que ser um lugar de reflexão, um lugar de debate, um lugar de ter várias ideias diferentes para deixar a criança conseguir maturar suas próprias ideias, a sua própria formação. É isso o que eu acredito numa escola pública gratuita de qualidade. E, para terminar, Gilberto, eu não acho, quando eu falei de ser feliz, inclusive, eu não acho que a escola deva ser, e aí mesmo uma escola que, né, uma educação que fosse ensinada em casa, eu não acho que deve ser simplesmente um lugar onde a gente transmita para as crianças o acúmulo do conhecimento histórico que a humanidade conseguiu acumular. Eu não acho que deve ser isso. Por quê? Né? Se você for ver, qual é a quantidade das crianças que saem do ensino fundamental 1 e 2 e vai para o ensino médio? Qual a porcentagem das crianças e adolescentes que saem do ensino médio? Qual a porcentagem das crianças que entram em uma universidade? Hoje, menos que 10% das juventude entra em uma universidade. Se você só quer fazer ela acumular conhecimento para simplesmente passar em uma prova universitária, para conseguir passar em um vestibular para fazer a universidade, o que nós estamos fazendo hoje é fazendo isso, mas sabendo que só 10% vão trilhar esse caminho. E os 90% que não vão fazer a universidade? Você preparou ela simplesmente para uma prova universitária, para um vestibular, sendo que 90% delas não vão para a universidade. É claro que eu quero que todos vão para a universidade, mas o fato concreto é que hoje 90% não vão. Então, eu acho que a escola tem que ser muito mais só de transmitir os conhecimentos históricos acumulados pela humanidade. E eu acho que então, a escola tem que ser o lugar que a gente tem que fazer que essa sociedade seja outra. E para ser outra, é o convívio. Se a gente conseguir na escola já, nossos alunos de ensino médio, ser tolerante, ter um lugar, né, uma sociedade mais de paz e de amor, e menos ódio e menos violência, a gente já está contribuindo muito para que a gente tenha uma sociedade melhor. Sem contar, isso eu não estou falando que a gente não tenha que ensinar as disciplinas e as matérias, os nossos conhecimentos. Claro que tem. Mas eu estou querendo falar que isso é pouco. Isso é pouco. Eu sou professor de matemática, garanto para vocês. Garanto para vocês. Eu, quando estou ensinando a minha disciplina para a nossa juventude, eu fico, às vezes, pensando para mim mesmo, para que tanto conteúdo? Para que tanto conteúdo? Quando eu vou ensinar lá conjuntos complexos, quem vai utilizar conjuntos complexos? Sabe quem? Geralmente, o pessoal que faz engenharia e engenharia elétrica. Praticamente, o resto das outras profissões não vão aprender, não vão utilizar nunca na vida conjuntos complexos. Então, é isso que eu estou falando. Ensinar só o acúmulo que nós temos da humanidade, isso é bom, mas é pouco. A gente tem que ir muito mais, eu acho, ensinar coisas para as nossas crianças saberem conviver, saberem ser felizes e ter uma sociedade diferente. Muito obrigado. Obrigado, Toninho. Agora você me arrumou um problema em casa, Toninho, porque meus filhos sempre falam assim, para que eu vou usar tanta coisa de matemática? Eu nunca vou usar isso. Eu vou falar, agora eu ouvi de um vereador e professor, só se você tiver aquela profissão específica. Mas quero agradecer o Toninho, sempre muito claro nas suas colocações. Independente da gente divergir de vários assuntos, a gente constrói muito aqui. E aí, já partindo para as considerações finais aqui dos que estão na mesa, eu acho extremamente válido essa nossa construção de diálogo aqui, né? Sendo de quem é a favor, de quem é contrário. E aí quero fazer uma crítica direta a uma das pessoas que se inscreveu e falou, olha, deveria ser proibida a discussão sobre isso aqui. Aí a gente já parte para um ponto de arbitrariedade total, porque é o lugar de discutir. Nós não somos vereadores para representar a população. Eu sou Bento de Moura Camargos. Eu sou Matias de Moura. Tá vendo? Já tiraram minha surpresa do final.
Mas olha só, aqui é o local de discussão. O que a gente está propondo é exatamente isso, né? O projeto passou em primeira votação, vai para a segunda votação. É um momento de adaptação, de melhora do projeto aqui na casa. Por isso, da gente realizar essa audiência pública. Vou passar rapidamente aqui 2 minutos para os nossos convidados que ficaram aqui conosco. Agradecer também aqueles que saíram, foram extremamente fundamentais para o crescimento e para o avanço desse tema aqui na casa. Primeiro o vereador Douglas, que é vereador amigo nosso lá de Jundiaí, do PP, e depois o Dr. Carlos Xavier. Primeiramente, parabenizar e agradecer ao vereador Gilberto pela iniciativa. Eu acho que foi muito produtivo o debate construído aqui nessa tarde, e dizer que eu tenho absoluta certeza de que aqueles homens e mulheres que foram apresentados ali do século XVII, que fizeram a diferença no mundo, eu tenho absoluta certeza que daqui, no máximo 10 anos, aqui no nosso meio também, essas crianças que estão aqui estarão fazendo a diferença também em várias áreas. Então, para que a gente se empenhe, não desista, continue, independente se a lei for aprovada ou não, porque, de fato, nós temos um interesse. Foi muito falado aqui a respeito do interesse que tem por trás disso. Até colocar em dúvida se o senhor não estaria ali com uma parceria... Não, os vereadores me conhecem e sabem que não tem nada a ver com isso. Exatamente, eu achei bem deselegante isso ter sido colocado. Porém, existe um interesse, sim, das famílias educadoras. E o interesse é que os pais possam educar os seus filhos de acordo com as próprias convicções. Esse é o interesse da família educadora e nós estamos juntos nessa luta. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Agora, ouvir aqui o professor Carlos Xavier para suas considerações finais. Obrigado, vereador Gilberto. Só fazer uma retificação, às vezes acontece. Eu não sou promotor no Paraná, eu sou procurador do Estado, mas eu não vim falar aqui como procurador do Estado, vim falar como um professor e, sobretudo, vim falar como um pai educador. Também como diretor jurídico da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Prioritariamente nessa condição que estou aqui. A respeito desses interesses escusos, eu gostaria de saber quais são, porque, olha, eu tenho gastado tempo e dinheiro nesse negócio de educação domiciliar, traduzindo material do inglês, aplicando com os meus filhos, sem ver nenhuma corporação capitalista por trás desses interesses. Não estou defendendo o interesse de corporação nenhuma, estou apenas defendendo o interesse da minha família e de tantas outras famílias que estão aqui até agora, enquanto tantas outras pessoas, por compromissos, a gente entende perfeitamente, ou por ausência de amor ao debate, talvez, já tenham se ausentado, mas as famílias todas ficaram aqui até o final. Eu escrevi um artigo para a Gazeta do Povo, um jornal que deve ser bem conhecido de vocês e que será publicado na edição física da Gazeta do Povo no final de semana agora. Eu não sei quando vai sair a edição online. Mas o que eu disse é o seguinte: eu não estou muito preocupado com o desdobramento desses projetos de lei. Sinceramente, se o projeto de lei for aprovado aqui, vereador, eu acho fantástico. E já lhe dei todas as congratulações por essa iniciativa e darei muito mais se essa lei for aprovada. Eu não me preocupo com o resultado de projetos de lei em âmbito municipal, eu não me preocupo com o resultado de projetos de lei em âmbito estadual, falando numa perspectiva muito mais ampla. É claro que eu me preocupo por causa da realidade das famílias que estão sendo processadas, para que elas tenham um mínimo de segurança jurídica. E vou enfatizar isso. Enquanto crianças estão, de fato, em trabalho infantil, de fato, enquanto crianças estão, de fato, sendo abusadas, enquanto crianças estão, de fato, esmolando nas ruas e nas sinaleiras, o Ministério Público tem se voltado contra pais que estão apenas fazendo o melhor pelos seus filhos. Então, eu me preocupo com isso, sim, por um lado, para que essas pessoas tenham segurança jurídica. Mas, por outro lado, não me preocupa o desfecho, porque eu sei que esse é um movimento sem volta. A educação domiciliar não vai parar de crescer no Brasil.
E iniciativas como essas apenas possibilitam que o assunto venha à tona, que a questão seja debatida e que mais pessoas compreendam do que se trata e percam os preconceitos. Eu não tenho pretensão nenhuma de dirimir, de esvaziar, de acabar com o preconceito de quem tem uma ideia bem estabelecida, de quem tem uma cosmovisão, uma historiografia bem estabelecida contra a educação domiciliar. E eu não vou debater ideologia, não vou debater historiografia, não vou debater cosmovisão com ninguém jamais. Tenho a minha cosmovisão, mas eu não vou debater e não vou fazer debate de cosmovisão ou de ideologia num espaço como esse, porque se trata de liberdade. É importante deixar isso bem claro. E as pessoas vão exercer a sua liberdade, independentemente de reconhecimento do Estado. Como o nosso amigo César mencionou muito bem, a vida é muito mais dinâmica do que o direito. E eu gostaria de fazer um contraponto ao que a professora Selma falou aqui e não está mais para ouvir. Vocês não podem criar o fato e pedir a regulamentação de uma lei. Então, a escravidão não teria acabado? Porque os escravos sempre fugiram e sempre lutaram pela sua liberdade. A escravidão sempre foi legal em todos os lugares do mundo. Então, uniões homoafetivas não seriam reconhecidas no Brasil hoje. E não tenho problema nenhum com união homoafetiva, quero deixar bem claro. Aliás, acho, inclusive, que os casais homossexuais têm todo o direito de fazer educação domiciliar com seus filhos. Tá? Mas, se o problema fosse criar o fato... nós não podemos criar o fato para depois pedir regulamentação, então a união homoafetiva não seria reconhecida no Brasil ainda, porque o fato já existia, o fato social já existia, e o Supremo Tribunal Federal muito bem reconheceu o fato, e agora nós temos uma situação... Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas? Sempre, sempre. Então, desculpa, mas quando a gente coloca as coisas nesses termos, em termos de liberdade, em termos do indivíduo, e não do predomínio do coletivismo sobre o individual, as coisas ficam muito claras. E, sim, é possível fazer uma abordagem jurídica diferenciada. Eu demonstrei isso aqui. Demonstrei sem fazer nenhum tipo de apelo às minhas credenciais ou à minha formação. Simplesmente vim e fiz um debate franco, mostrando que existem pontos de vista diferentes. E esses pontos de vista devem ser preservados, devem ser respeitados, e o direito das pessoas deve ser preservado. Fala-se tanto em defender minorias, a menor minoria da sociedade é o indivíduo. Quem não defende o direito dos indivíduos não pode se pretender defensor de minorias. Essa frase não é minha, é de Ayn Rand. E se queremos pensar nas famílias educadoras, pensemos ao menos como uma minoria. Muito obrigado, vereador. Obrigado. Quero agradecer aqui, antes de mais nada, ao professor Carlos Xavier, também o vereador que fez questão de vir de Jundiaí, aqui está na nossa casa para defender isso. Também a professora Selma, o vereador Suplicy, a vereadora Juliana, o vereador Alfredinho, o vereador Amauri e também aqui o vereador Toninho Vespoli. Eu só queria deixar bem claro aqui, citar algumas coisas. Quero agradecer de maneira ampla, né, todos que vieram aqui, que são a favor, e também aqueles que são contrários, porque esse realmente é o local de debate e é para isso que nós fomos eleitos, né, para representar uma parcela da população, ou um grupo, né, ou um recorte da população, e fazer esse debate com esse nível de esclarecimento e também mantendo aí a ordem e a decência, foi fundamental. Eu confesso que eu tinha uma grande preocupação da gente criar aqui um fla-flu, né? Eu falei isso com o Toninho, eu falei isso com os outros vereadores, mas graças a Deus deu tudo certo, graças à educação de todos, aqueles que são favoráveis e contrários. Eu queria só dizer, para finalizar, que quero usar essa frase aqui do professor Xavier, que o grande inimigo da educação domiciliar hoje é o desconhecimento. E essa audiência pública, ela é o lugar do contraditório. Então, eu quero agradecer a todos. Todos são sempre bem-vindos aqui na Câmara Municipal. Esse PL que eu propus, ele quer acabar com a insegurança jurídica para os pais e para as crianças. O que esse PL quer, definitivamente, é uma garantia de direitos. E agora, vou agradecer a todos vocês. Enquanto a gente sai, vou soltar esse vídeo aqui de 2 homeschoolers. Vocês vão ver o quão legal é. Obrigado. Olá, pessoal! Eu sou Bento de Moura Camargos. Eu sou Matias de Moura Camargos. Eu tenho 7 anos, você tem? 6 anos. E a gente
3, 2, 1 e... O homeschool, quem não sabe, é escola em casa. Não é só uma escola em casa, é um jeito de viver, é estudar em casa. É estudar em casa, por isso que chama homeschool. Home, que é casa, e school é escola, tudo em inglês, né? E tudo junto forma escola em casa. A gente faz o homeschool quando a gente tá viajando, quando a gente tá em casa, porque é homeschool. Os homeschoolers são... As pessoas podem até pensar, essas pessoas do conselho tutelar, lá, essas pessoas que não conhecem, só ouviu falar e já tá pondo crítica. As pessoas podem até pensar que educação domiciliar é prisão domiciliar. Não é, pessoal. Ponto. Não é ficar preso em casa estudando. A gente tem amigos ali e a gente corre o dia inteiro. Tirando as partes que a gente tem que estudar, né? O tal do conselho tutelar bota medo em todas as pessoas. Só não bota medo nas pessoas que sabem o que os filhos estão fazendo. Não é obrigatório. Tem que ter respeito. Quem quer fazer, quer fazer. Quem quer deixar os filhos na escola, deixa os filhos na escola. Respeito. Nós somos crianças normais. Nós brincamos, nós rimos, nós estudamos. Nós temos amigos, passeamos, vamos em museus. Tem um museu oceanográfico, o terceiro maior museu oceanográfico do mundo. A gente fez um passeio. A gente gosta muito de fazer dos nossos passeios uma aula. A educação em casa, que é homeschool, tem pessoas que acham que não aprende nada, mas aprende. Pessoal, eu tô com 6 anos, mas com 5 eu já tava lendo. Tudo que eu vi aprendi a ler com 4 anos. A primeira palavra que eu li foi volume. Volume. Verdade, mesmo? Sim. Com 5 eu já li o meu primeiro livro. Eu não tô falando isso pra falar que eu sei mais que os outros. Eu só tô falando isso pra falar que o ensino domiciliar funciona. Bom, então não havendo mais oradores inscritos e nada mais a ser discutido, embora o tema é longo, dou por encerrada a audiência pública. Muito obrigado.